Boa tarde, os tecelões. Entramos um pouquinho aqui mais cedo, né, pra gente ver se tá tudo ok aqui. Eu vou aqui, cadê? Mandar uma mensagem. Tá. Sabrina, Paraíso Cênico, lá, RPM Artes, o Paulo tá aqui, acabou de entrar. Acho que o pessoal tá chegando, né? Não deu horário ainda, mas já vou conectar aqui a você, tá, Paulo? Pra gente ver se tá tudo ok. A gente fez um teste ontem, quem viu, viu, né? A gente disse quem viu, viu. Quem riu, riu também. Tá chamando já o Paulo aqui, estamos conectando a ele. Opa! Oi, Ju, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia, boa tarde. Aproveitar Ó, aqui, tá ok. regular aqui. Opa! Vou ajustar o enquadramento aqui, pronto. Celo Miato. Pra mim tá ok aqui. Eu só estou tentando fazer a câmera ficar parada, porque o suporte... sim. Vamos ver se cair. Se eu ficar meio torto assim, tu avisa, que daí eu ajeito aqui a câmera. Gente, isso é coisa de bonequeiro. Se vocês pudessem ver o que eu estou fazendo para a câmera ficar... Olha aqui, ó. Fita crepe, tesoura, régua. Gente, eu tô pegando a tesoura, bom, vou fazer um tutorial de como deixar a câmera em pé, né? Eu tô fazendo uma mão francesa com a tesoura e colando uma fita crepe para a câmera ficar na posição. Gente. E ela tá apoiada dentro de um aquário. Vocês não vão acreditar. Nossa, esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo é como obter o enquadramento perfeito. Poxa, eu não sei como é que tá aí pra ti aqui. Pra mim tá bom. Pra mim tá ok. Clube da Sombra entrou também. Agora deixa eu melhorar, já que o Clube da Sombra entrou, deixa eu melhorar o enquadramento, senão depois vou ouvir. Acho que... Quantas horas agora, hein? Tá. Walter entrou. Nós vamos conversar com ele nas próximas lives também. Eu acho que por eu estar conversando com você, caiu um pouquinho a temperatura aqui em Cuiabá, hein? Pois aqui é, sabe que aqui esfriou também, olha aqui, ó, cheguei a botar um blusãozinho aqui, deu uma esfriadinha aqui em Florianópolis hoje. Pois é, esse horário com camiseta, isso não é visto em Cuiabá. Mas tá aqui. Eu acho que o pessoal tá entrando, né? Porque agora que deu pra mim, agora que me deu umas 2 horas, agora 2:02, né? Vocês têm horário diferente aí nesse momento, né? Aqui é 1 hora a menos. Tá certo. Aqui no meu tá marcando 15:08. É 1 hora a mais. Ju, como é que tá o áudio pra ti? Tu tá escutando algum ruído externo, alguma coisa? Pra mim tá ok. Tá bom? Tá ok. E como tá aí pra você o meu áudio, a minha imagem? Tá perfeito, tá perfeito. Tá bom. Ok. Vou mandar um saludo para o Pedro lá do Chile, que está nos vendo também. Eu acho que a gente pode começar, então.
Primeiro, obrigada, Paulo, por aceitar conversar com a gente. Obrigado, Fábio, por mandar o contato do Paulo. E eu queria começar a te perguntar, né, qual que é a sua formação e como conheceu esse mundo do teatro de sombra. Tá. Eu queria falar rapidinho, então, se por acaso alguém não gostar do live aqui, pode culpar o Fávero, né, que ele foi o articulador, né. Ele fez uma façanha aí de me colocar no Instagram aqui, porque eu não utilizo esses novas mídias, assim, eu tenho uma dificuldade para ficar ligado nisso tudo. Para mim, o bom e velho e-mail já está de bom tamanho, mas enfim. Respondendo a questão, Ju, bom, quanto à formação, né, eu fiquei muito feliz com o convite, tá? Mas assim, eu não me considero um sombrista, né? Eu já trabalhei com a linguagem algumas vezes, dou aula disso, né? Mas não é assim, digamos, o campo de pesquisa ao qual eu me dedico profundamente, né? Então eu sou um apaixonado pelas sombras, mas realmente não é a minha área de pesquisa aprofundada. Eu comecei a fazer teatro profissional em 1991, né? Fundei junto com Mário de Valente, Benhur da Laporta, a Companhia Caixa do Elefante, que ainda continua bem ativa, né? Fiquei na companhia até 2016, quer dizer, eu fechei o ciclo de um quarto de século com a companhia, e aí, amigavelmente, né, pedi o meu afastamento em função muito do cargo que eu ocupei aqui na universidade, aqui na UDESC, como professor. Eu tive a sorte de em 2010, participar desse concurso de seleção para professor na área de teatro de animação e consegui ingressar ali justamente no momento em que eu estava finalizando o meu doutorado na UDESC. Então, assim, veio muito bem o cargo de professor, porque eu já estava ali dentro da academia, né? Então, essa decisão de sair da Caixa do Elefante foi muito em função disso, de tentar também me aprofundar um pouco mais nessa área de pedagogia. Assim, eu me considero muito autodidata, porque o que eu aprendi de teatro, ou grande parte do que eu aprendi de teatro, foi nesse período de formação da Companhia da Caixa do Elefante, né? Foram 25 anos em que a gente pesquisou variadas linguagens, entre elas as sombras, né, em alguns espetáculos, e isso para mim foi a grande formação. É claro que eu não gosto de dizer eu me formei dessa forma, porque eu me sinto em formação. Eu acho que todos nós estamos nos formando a cada espetáculo, a cada grupo de alunos, num curso, numa oficina, numa sala de aula que a gente entra. Porque a gente sempre está aprendendo. Acho que quando a gente não se sente aprendendo, é porque realmente tem alguma coisa errada, né? A gente não tem como não aprender, né? Viver é aprender no dia a dia, conforme as coisas vão surgindo e a gente vai tendo que solucionar, que se desdobrar com elas. Especificamente, assim, quanto às sombras, o primeiro contato que eu tive, se não me falha a memória, foi lá pelos idos de 92 ou 93, eu acho que 92, quando a gente participou com a Caixa do Elefante de um festival de Canela, né, Festival Internacional de Bonecos de Canela. Acho que todo mundo deve conhecer, já deve ter ido lá algumas vezes. E eu me lembro que naquele ano, o Nini, né, o Valmor Beltrame, grande professor, né, mestre, ele foi para lá e ministrou uma oficina de poética do teatro de sombras. Então foi uma oficina muito curta, mas que nos dava alguns rudimentos, e realmente eu não tinha tido nenhum contato com essa linguagem antes disso,
E eu acho que todos aqueles que se lembram do primeiro contato com a linguagem devem se lembrar desse fascínio, né, dessa emoção que a linguagem provoca na gente. É uma coisa realmente que nos cativa, assim, que nos provoca muito. E o Nini sempre foi muito provocador. Eu me lembro que a cada pergunta que eu fazia, ele me respondia com mais 2 ou 3 perguntas. E isso é o que vai fazendo a gente investigar. Então, eu agradeço muito esse primeiro contato com as sombras que eu tive com o Nini, né? E em seguida teve aquele grande festival lá em Charleville-Mézières, onde o Brasil foi homenageado, né? Foi um avião cheio de bonequeiro. Eu me lembro que estavam os mamulengueiros, bonequeiros lá no avião, acho que foi isso, 94, e a gente naquele avião rezando para não cair, porque senão seria uma devastação do teatro de bonecos no Brasil, né? Se aquela quantidade de bonequeiros fossem perdidos, mas graças a Deus deu tudo certo. E tinha várias exposições lá. Uma das exposições que eu assisti foi uma exposição do Jocovita, que era uma exposição incrível, assim, eram vários ambientes, era na prefeitura de Mézières, então tinham vários ambientes, cada sala com um tipo de figura diferente, um vídeo do espetáculo, os dispositivos ali, né, abertos para que a gente pudesse mexer nas figuras. Então aquilo realmente foi algo tocante também, que me deu muita vontade de experimentar com sombras, experimentar essas possibilidades. Em seguida, quando eu voltei para cá, eu estava muito entusiasmado com a ideia, e em 95 eu encabecei um projeto da montagem de um espetáculo de teatro de sombras lá em Porto Alegre, né? Então, eu convidei o Benhur Della Porta, que na época fazia parte da Caixa do Elefante, convidei também a Maíra Coelho e a Aline também, que é uma grande amiga, para que a gente montasse esse espetáculo partindo do mito de Eros e Psique. Então a gente tinha essa ideia de pegar imagens, pegar esse mito do Eros e Psique, transformar ele em imagens e construir esse trabalho. E foi, assim, muito desafiador, porque eu tinha, na verdade, poucas referências de teatro de sombras. Eu nunca tinha feito um estudo mais aprofundado, então a coisa acabava sendo muito intuitiva. E na época, a gente, assim, super mal de grana, tentando conseguir apoios e recursos, a gente conseguiu apoio com material, né? Não conseguimos apoio em dinheiro, mas conseguimos material, e o material que a gente conseguiu, que a gente tinha à disposição, era papel cartão, né? Esse papel sola que a gente chama, me fugiu o nome técnico agora do papel, esse papel que ele é um cartão pardo, assim, tem de várias gramaturas, e a gente tinha muito daquele material, eram placas grandes, mas quem trabalhou com isso já sabe o calo que isso dá na mão, né? Então recortar as figuras era um inferno, era feita com estilete, e a gente tinha uma grande tela, assim, que era uma estrutura de madeira, a gente acabou fazendo de madeira para bloquear a luz, e uma tela, que eu não me lembro exatamente a medida, acho que era 2,5 por 1,5, e ali naquela tela a gente preenchia com as figuras. A solução técnica que a gente achou para resolver a luz, uma vez que a gente ia apresentar no teatro, foi usar os próprios equipamentos do teatro. A Magali Lotufo também era uma amiga nossa, iluminadora. Nessa parte do processo ela entrou para que a gente visse como resolver com os refletores, né, com aquele sapão. Então a gente conseguiu alguns equipamentos emprestados para testar, acabamos tirando a lente deles, montamos varas de luz e ia trabalhando aquelas varas, e conforme a distância da tela, a gente conseguia
né, aumentar ou reduzir a figura, trabalhar com diferentes planos da imagem. Basicamente era isso. Tinha alguns outros recursos que a gente utilizava também. Naquela época a gente não trabalhava com essas lanterninhas, né? A gente trabalhava dessa forma e usava uma lâmpada comum colada na tela para uma das cenas, para dar um efeito meio que com a imagem distorcida, né? Que provocava aquele efeito meio de panorâmica, que a imagem vai se distorcendo nas bordas. Então, assim, em função desse equipamento, a gente acabou seguindo para um tipo de construção que era muito específica para trabalhar com esse recurso. A gente necessitava, às vezes, construir figuras muito grandes para ocupar a tela. Então, eu me lembro que a gente tinha figuras que eram... devia ter o que, 1,5 m, algumas chegavam a 2 metros com a base, né, para poder deixar ela preenchendo a tela. E eu não sei por que naquela época a gente não pensou na lanterninha, em afastar uma lanterna para ampliar a imagem, mas enfim. Eu acho que esse espetáculo também para mim foi uma grande formação. Ter que ir descobrindo as coisas no fazer, fazendo, faz com que a gente aprenda muito, né? Aprenda muito. Como Bom, é o nome que você fez do espetáculo? espetáculo Eros. Eros. Depois teve um outro trabalho, né? Foi mais uma performance em 1998, que aí foi um projeto da prefeitura, era um programa de políticas de desenvolvimento sustentável, se não me engano, que se chamava Agenda 21 Mirim. E esse trabalho foi muito interessante também, eu acho que foi uma pesquisa assim, bem rica que a gente acabou fazendo, eu, o Mário de Balente e o Fávero, né, o Alexandre Fávero do Lumbra. A gente começou a pesquisar também essas imagens, como apresentar essas imagens performáticas ali, com esse tema, né, do desenvolvimento sustentável, da ecologia. Foi muito bacana esse processo também, e também foi uma grande escola, né, a gente poder trocar essas experiências. O Fávero já vinha com toda essa bagagem, né, da fotografia que ele tinha, que ele fazia. Então eu acho que isso colaborou muito para que a gente repensasse várias coisas. E o Mário de Balente, enfim, também, né, sempre inquieto. E em 2003 também a gente fez um trabalho completamente diferente desses outros que eu tinha participado antes, que foi o Cavaleiro da Mão de Fogo. O Cavaleiro da Mão de Fogo, ele foi um projeto que foi encaminhado por Funproarte na perspectiva de fazer um pequeno teatrinho de sombras, né? A gente tinha a ideia de fazer uma telinha assim pequenininha, né, de 60, 70 centímetros, e usar umas figuras bem tradicional. Mas aí novamente veio um festival em Charleville que a gente foi participar, né? E a gente acabou vendo muita coisa. A gente viu muitos espetáculos de sombras, a gente viu espetáculos tchecos, né, tradicionais, de fios, e o Mário ficou apaixonado, né, por aquela possibilidade de trabalhar com os fios e de misturar isso com o teatro de sombras. E aí a gente conversando, começou a conversar sobre a própria natureza do texto do Javier, do Cavaleiro da Mão de Fogo, que trata justamente da história do rei da ilha, o rei de uma ilha que tem a filha, né, a Tranças de Ouros, raptada pelo bruxo, que é o senhor das trevas, do reino das sombras. Então nos parecia muito claro, e é claro, a gente estava sugestionado por uma vontade de trabalhar com sombras e fios, mas nos pareceu A muito imagem que claro tá, essa relação. sim, a imagem Oi? que, só para situar o pessoal aqui, o pessoal, só para situar, é a imagem que tá na arte de divulgação da nossa conversa de hoje, tá lá, né? Do Cavaleiro da Mão Isso, de Fogo.
É uma cena de espetáculo ali. Então, quando a gente foi ler com estes olhos o texto do Javier, essa associação da ilha, né, como algo material, como algo concreto de um rei, né, com cavaleiros, nos pareceu muito coeso trabalhar com fios, né? Os fios têm essa questão da evidência da manipulação, né? Um rei que manipula os seus cavaleiros, que coordena, que comanda os seus cavaleiros, a materialidade da terra, né? Trabalhando com essa questão da gravidade do marionete de fios, em contraponto a esse reino das sombras que era do bruxo. Então, o Cavaleiro da Mão de Fogo ele precisava entrar no reino do bruxo para enfrentar as provas e resgatar a princesa. E aí, então, essa ideia de explorar as sombras como conteúdo dramático para colaborar com a narrativa foi um grande desafio, porque a gente tinha muitos problemas, muitas questões para resolver, como concatenar, né, um marionete de fios na técnica tradicional, que o manipulador está acima do boneco, com as sombras, né, aonde localizar a fonte de luz para que ela não interfira no deslocamento do ator, como o ator trabalhar sem fazer sombra ali, enfim, eram muitas questões e foi tão complexo que o trabalho, que era para ser realizado em 12 meses, levou 3 anos para estrear. A pesquisa iniciou em 2000 e a gente só foi estrear em 2003. Então, assim, ao longo desses 3 anos, foi todo um processo de confeccionar, né, abortar a ideia, voltar à prancheta, buscar uma nova técnica e abandonar de novo. Enfim, foram muitas coisas, né? Mas eu vou falar isso mais adiante naquela outra questão que tu levantou a respeito dos processos. Sim, Né? deixa só. Vamos para uma pergunta aqui, Paulo. Sim. Por falar em experiências, né? O Clube da Sombra tá perguntando, mas antes você falou do Nini, né? Deixa só. O Nini tá por aqui também. Vamos ver se ele aceita conversar comigo em alguma outra live. Já estou deixando registrado aqui. E o Clube da Sombra. Olha a minha voz, gente. Calma aí. Eu me esqueci de pegar o copo d'água. Se você quiser buscar, olha como que tá minha voz, gente. É Cuiabá, alergia, junta tudo. Vocês conseguem me escutar? Vou trocar um pouco. Consegue me escutar agora? Sim, estou escutando. Foi. Estou trocando o ângulo da câmera aqui por causa da luz do sol que começou a bater. Não, que bom, porque eu comecei a tossir, voltar a minha voz aqui, você já desviou o foco, né? Obrigado. É assim que a gente faz, trabalho em conjunto. Mas vamos lá, agora acho que minha voz já tá ok. Ó, o Clube da Sombra tá perguntando assim, ó, Paulo, ele tava fazendo comentário e depois perguntando. Paulo participou do primeiro grupo de teatro de sombras, Porto de Figuras. Conta pra gente dessa experiência. Pois é, Fávero, eu mais ou menos contei um pouco ali o que foi o processo do Eros, né? O Porto de Figuras foi aquele nome que a gente dá para um grupo que se reúne por um tempo determinado para fazer um espetáculo. Né? A gente foi bem... Isso aconteceu bem num período, tá? Fofocas agora, sessão fofocas. Foi num período que o Mário de Valente tinha feito ele tinha entrado lá para participar da TV Colosso. Então foi um período em que ele saiu de Porto Alegre, foi para lá, a Caixa do Elefante ficou sem papai, né, que o Mário era o grande guru, papai do grupo, assim. E aí a gente ficou buscando o que fazer, né? Então, vamos montar um espetáculo. Eu estava inspirado pelo
O Fábio disse ali, já contou. Tá bom. Então foi isso. Mas eu não sei, Fábio, se tu queria saber mais algum detalhe específico a respeito do processo de montagem do espetáculo. Enfim, aí se for isso, ele dá faz a questão aí. Temos bastante gente aqui comentando, participando. Eu tô lendo aqui, tá? Agradeço a todo mundo que está aí participando com a gente. Eu quero também fazer uma pergunta com relação, eu vi lá, né, até na própria mini currículo, né, da divulgação, que você foi diretor, ator e cenógrafo, né, na Caixa do Elefante. E o que você gostava mais de fazer, assim? Olha, eu acho que o que eu mais gostei foi de dirigir, de encenar, né? Tanto que hoje eu não tenho atuado faz muito tempo, né? Eu tenho trabalhado como encenador e na universidade, né? A gente exercita muito essa dupla função do artista e pedagogo. Então, assim, quando a gente trabalha na formação dos alunos que estão em processo criativo, a gente acaba mediando essa relação, que é uma coisa muito complexa, né? Para mim ainda, depois de 10 anos na universidade, ainda é muito complicado mediar até onde o artista se manifesta e até onde o pedagogo passa a ser artista. Porque a coisa acaba sendo muito misturada e, ao mesmo tempo, exige um determinado protocolo para que a gente não deixe o ego falar mais alto, né? Porque a gente, como criador, às vezes a gente acaba tendo esse ímpeto de avançar na obra, e quando a gente está num processo pedagógico, o interessante é justamente provocar, né, e dar suporte, dar subsídio para que o outro criador se manifeste ali. Então isso é um trabalho complexo. Mas no final eu acabo, né, declarando assim que para mim a parte de encenação hoje ela é muito mais provocativa, né? Pensar a obra, pensar como manifestar a obra, como organizar, como trabalhar com um elenco, com uma equipe, fazendo com que essa equipe contribua da melhor forma com um trabalho coletivo, né? Isso é o que mais me motiva. Além da cenografia e da construção, que, digamos assim, é uma paixão, né, que me aproximou do teatro de bonecos, teatro de animação. Eu tinha esquecido, eu até ia acrescentar, né, ou a gastronomia, né, porque eu estive aí no Vale do Arvoredo. Eu estive no Vale do Arvoredo, né, e você gostava muito de fazer, né, nessa parte da cozinha, né, do alimento e tal, que uma experiência também para quem esteve no Vale do Arvoredo, que nem eu, fazendo a residência do Alexandre Fávaro, que eu fiz lá. Então, Carol tá por aqui também, um abraço para Carol, um olá aqui para Carol. Então, eu também quero, vamos entrar um pouquinho, então, como você falou da peça, né, do Cavaleiro da Mão de Fogo. Dessa peça, Paulo, eu queria saber como que aconteceu, você fez as figuras, os desenhos das figuras, né? Como que foi criar, né, esse desenho? O que você pensou na hora de criar? Bom, eu acho assim, ó, se eu posso falar numa formação realmente em teatro de sombras, eu acho que a minha formação foi com a montagem desse espetáculo. Como eu acredito deve acontecer com muitos sombristas, com muitos bonequeiros, né? Se forma no fazer fazendo. E nesse caso do Cavaleiro foram 3 anos de investigação, 3 anos de erro. Quer dizer, a gente vai errando e aprendendo com esses erros, obviamente. Mas 3 anos é quase um curso de graduação, né? E
nessa formação com o cavaleiro, é muito interessante de notar, porque quando a gente começou a trabalhar com Cavaleiro de Fogo, eu parti do conhecimento que eu tinha, que era recorte, desenho manual e recorte em figuras de papel. E ao longo do tempo e das dificuldades que foram surgindo, toda a técnica construtiva, toda a tecnologia de material, todos os dispositivos cênicos foram se transformando em função das dificuldades que a gente encontrava de concatenar isso com a técnica dos marionetes de fio e em função dos desafios narrativos assim que as cenas iam propondo. A gente precisava resolver coisas que a gente não sabia como. Então a gente testava materiais diferentes. Tinha uma cena, por exemplo, de um cavaleiro que caía no poço do castelo e lá ele era devorado por um peixe. E aí, como realizar isso? A gente testava isso e fazia o peixe, fazia o cavaleiro e botava papel celofane ali, ver que efeito dava. A gente ia testando materiais. A gente estava trabalhando com um retroprojetor, né? Detalhe, importantíssimo. E acabou que a gente foi testar um aquário em cima do retroprojetor. E pronto, ficou ali um efeito que a gente queria. Dava aquele movimento da água que distorcia a imagem. Então, a leitura do espaço que estava aquele personagem foi resolvida pelo uso desse sistema, né, do aquário, da água, acrescida de um corante que dava uma tonalidade azul, né, não podia botar demais, um dia a gente botou demais, desaparecia a imagem. Então, quer dizer, tu vai testando coisas e vai descobrindo. Tinha um momento do espetáculo que o cavaleiro estava voando num unicórnio e ele se lembrava da Tranças de Ouro, ou melhor, imaginava a princesa Tranças de Ouro presa pelo bruxo. Aí nesse momento a gente pegava uma lente, né, de como é que se chama? Uma lente, enfim. Pegava uma lente e colocava uma lente em cima do aquário e dava uma ampliação da imagem, assim, criava como que um balão que remetia uma lupa, que remetia a essa ideia, né, de que ele pensava na princesa, que aparecia com uma outra qualidade de imagem ali. E aí, nesse momento, aquela lupa ampliava e já tinha a troca de espaço que conduzia já para o interior do castelo do bruxo. Então, assim, são efeitos que a gente ia descobrindo com a experimentação. Quando a gente se deu conta que uma coisa funcionava, quando a gente se dava conta que um efeito funcionava, a gente ia para casa e voltava com uma caixa de sucatas para ir testando naquele retroprojetor. Então, assim, o Cavaleiro da Mão de Fogo, basicamente a gente adotou, não em todas as cenas de sombra, mas digamos que 90% das cenas de sombras eram com o retroprojetor. E ali, desenvolvendo aquela pesquisa, foi que a gente, enfim, descobriu uma infinidade de possibilidades. E aí, como eu comecei a falar no início, a gente começou com o papel recortado. No final desses 3 anos, a gente já tinha passado por papel, por recorte em raio-x, por recorte em acetato, por recorte em policarbonato, por pintura em vidro, por pintura em acetato. E aquele traço que eu fazia à mão finalizou que eu acabava fazendo numa caneta, numa prancha digital, já ia direto para o computador, ali eu já fazia a decupagem das figuras, porque para fazer o planejamento de articulações é muito mais simples no computador, né? Tu tem algumas ferramentas que ajudam para isso, para reproduzir
o mesmo personagem e mudar as expressões é muito mais fácil fazer no computador, e dali do computador Oi? Oi? Tá, Voltou. voltou? Voltou. Deu uma Tá bom. travada. Deu uma travadinha? Tá bom. Então, já ia para a gráfica já imprimia no acetato, naquele sistema que eles usam para imprimir livros e tal, né? Já vinha o acetato. Em alguns casos a gente já imprimia em adesivo preto, já vinha recortado pela máquina, já aplicava no acetato, enfim. Quer dizer, a gente foi descobrindo uma tecnologia que, devido a uma necessidade que a gente tinha de produção de figuras, poxa, eu não me lembro, acho que eu não me lembro quantas figuras, mas eram para lá de 200 figuras que a gente utilizava, e tinha uma questão de reposição de figuras, que o arquivo digital ajudava muito, né? Se num espetáculo tu estragava uma figura, rapidamente tu já produzia outra, imprimia, na próxima sessão já dava para repor a figura. Então eu acho que esse espetáculo foi uma grande formação de várias maneiras, né? Tá aparecendo umas perguntas aqui, mas eu não consigo ler o que é, porque ela vai Eu vou. subindo tão rápido. Eu pode deixar que eu leio aqui. Tá bom. É o Gilson que está perguntando aqui. Eu vou ler a pergunta dele aqui. Mas antes, deixa eu mandar um beijo para a Lua. Beijo, Lu! Uma querida, também arrasa na cozinha. Ó, o Gilson está falando assim, ó, querido Paulo, relendo Relações de Vida e Morte, me detive nas técnicas de animação, que você diz que se complementam. Atualmente, você destacaria técnicas específicas para o sombrista? Digo atualmente devido ao tempo de publicação e ao seu aprofundamento da linguagem das sombras. Bom, eu vou aproveitar, tem vários bonequeiros vendo aqui, assistindo. Eu vou aproveitar para dizer o seguinte: olha, gente, esse livro, Relações de Vida e Morte, foi uma primeira tentativa de escrever um livro. Eu acho que isso foi 2000 e... de quando? 2004 é o livro, que foi assim, o livro que eu escrevi depois da primeira pesquisa que eu fui fazer lá em Charleville. Eu não tinha nem graduação na época, então no que se refere à escrita técnica ali, o livro ele é muito deficiente. E mesmo eu acho que hoje eu já discordo muito do que eu escrevi ali. Eu acho que tem muitos equívocos que eu escrevi no livro. Enfim, o livro é sempre o processo em que a gente se encontra, né? Ele não é uma conclusão. Eu hoje, aquela classificação que eu fiz de técnicas ali, eu já discordo hoje, eu já não estou indo muito por ali. Eu acho que quem quiser assim, ver alguma coisa um pouco mais atualizada do que eu ando refletindo, enfim, vai para a tese, que a tese já é mais recente, já é de 2013, já tem aí um lapso de quase 10 anos, né, entre o livro e a tese. Já tem alguns modos de pensar um pouco diferentes. Agora, o Gilson, se eu entendi bem, o Gilson me pergunta sobre a questão da técnica, né? A gente hoje estava tendo uma reunião sobre uma reunião do grupo de estudos aqui, que faz parte do programa de extensão da universidade, né? Então, a gente está, devido a toda essa função pandêmica aí, a gente está adaptando uma sala virtual para continuar as nossas reuniões, e hoje foi o primeiro grande teste. É uma sala virtual na plataforma Moodle, que é da universidade. Se tudo funcionar, em breve, já vou anunciando aí, que esse grupo de estudos vai estar aberto para quem quiser participar, é um programa de extensão aberto à comunidade, tá? Então, uma das questões que a gente estava conversando era justamente sobre a formação técnica. E aí a gente estava, enfim, falando um pouco de bonecos de luva, e eu tinha provocado as pessoas a lerem
um, um trabalho do Nini, que está inclusive na página do grupo de estudos. É um artigo que o Nini escreveu que fala sobre os princípios técnicos da animação. E é muito interessante porque... Desculpa, estou sem água. Porque o texto do Nini... Se quiser dar uma paradinha e pegar uma água ali, Tá. Não, eu vou concluir aqui essa ideia e depois tá. eu dou uma fugidinha ali. Tá. Então, é muito interessante porque o texto do Nini, ele se baseia assim, em dois caminhos, né, para seguir. O primeiro é a importância técnica para o trabalho do artista, não como um fim em si, mas como um meio. E o texto também, de alguma maneira, ele trata de iniciar uma sistematização para alguns princípios técnicos que são intrínsecos ao trabalho do ator animador, né? Que é um trabalho que ali no texto ele coloca bem, né? Um trabalho que exige saberes específicos dessa arte, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que está inserido dentro de um campo mais amplo, que é o campo teatral, né? O campo teatral engloba o teatro de animação. Então eu gosto muito daquele texto do Nini ali, porque ele também pega e resgata o trabalho do André Charles Gervais, que é um marionetista francês, que escreveu um livro, Marionetes e Marionetistas, né, onde ele faz uma compilação de vários marionetistas da Europa, e a partir da análise desse trabalho, ele vai extraindo alguns princípios técnicos para compor o que ele chama de gramática de manipulação, que é um capítulo especial desse livro. Agora, o detalhe é que esse livro ele foi escrito em 1947. Então, a gente deve olhar esse trabalho com muito cuidado, porque ele mostra uma realidade da primeira metade do século XX, né, que a gente tinha um tipo de trabalho do ator animador muito diferente da nossa realidade atual, né? O Irkovsky, ele comenta no livro dele Metamorfoses, que a partir dos anos 50, a gente teve essa profusão heterogênea do espetáculo de animação, onde todas essas fronteiras entre as artes começam a se borrar, e isso acaba provocando algumas características que vão sendo incorporadas. O deslocamento, por exemplo, do ator animador para frente da cena, sair de trás da empanada, ele considera que no Ocidente, é bom, né, marcar que isso no Ocidente, na Europa, começa a surgir ali pelos anos 50, e isso provoca uma mudança em todo o modo de se pensar, de se refletir, a estrutura da cena, a dramaturgia, a narrativa. Quer dizer, o ator animador visível ao lado da figura que ele opera provoca uma série de leituras metafóricas, né, que são muito diferentes, e isso vai afetar o modo de escrever a cena, o modo de escrever os textos, porque ali a gente começa a criar outras relações. O Nini ali, meu medo é que aquilo seja visto como receita. Não, Nini, não te preocupa, Nini. Não te preocupa, Nini, que a gente sabe dessa tua preocupação contínua e não dar receitas, tá? Mas eu justamente estou colocando isso agora, né? O meu objetivo de falar disso foi que esse texto, ele é muito interessante, mas o questionamento que eu coloquei no grupo era justamente isso. Gente, eu vou fazer uma provocação para vocês. Vamos dar uma lida e vamos dar uma cutucada no Nini para ver como é que tá, como é que a gente pegaria esse texto com os olhos de hoje,
será que esses princípios ainda se conservam os mesmos para a situação dos espetáculos contemporâneos? Porque quando a gente vê o olhar do boneco, né, como um índice de vida, de ânima, será que isso ainda é válido hoje? Ou será que isso é válido para certos tipos de espetáculo? Né? Quer dizer, como é que eu estou estruturando a poética do meu espetáculo e como é que eu estou apresentando esse boneco? Será que o boneco precisa se movimentar? Daqui a pouco, dentro da estrutura que eu estou montando do espetáculo, do modo como eu quero apresentar, ele não precisa. Eu vou trabalhar como um contador de história, eu vou apresentar os objetos, os bonecos, como índices, como signos, como símbolos, e não quero que eles se movimentem. Então, será que a gente pode rever esse texto do Nini, não para descartar, mas para acrescentar outros fatores que não foi ponderado, até porque o conhecimento a gente vai construindo em cima do conhecimento, né? Ele não vem do nada. Eu acho o texto do Nini muito importante, recomendo que todos leiam, acho ele assim, um ponto-chave para iniciar essas discussões, mas a gente precisa discutir e avançar, né? Assim que o conhecimento vai. Eu não tenho resposta, viu, Nini? Eu não tenho nada para acrescentar por enquanto, mas estou buscando também. Então eu não sei se eu respondi a pergunta do Gilson ou se eu só dei mais perguntas. Não, ele falou que sim, grato pela resposta, ele falou. Se quiser, Paulo, pegar uma água, eu vou, enquanto isso, vou falar aqui com o pessoal. Tá bom, eu vou aproveitar então que a garganta tá seca, tá? Um minutinho, já volto. Pode ir lá pegar. Então, pessoal, aproveitar aqui, falar também. O João colocou aqui, João querido, colocou aqui o link, né, para ver sobre o Paulo. Então, aproveitar também para convidar todo mundo para assistir a live de amanhã, que é às 20h30, vai ser com a Conceição Rosieri, né? Ela vai falar, ela que tem a coleção de figuras para teatro de sombra, então ela vai falar um pouquinho dessa coleção, dessas viagens que ela já fez, né? Então, espero por vocês amanhã, junto com a Conceição. E no sábado, a gente vai ter o Alex de Souza, né, às 20 horas de Brasília, né, esses horários que eu estou falando de Brasília, que ele vai estar falando um pouquinho pra gente da questão da luz, né, de aparatos luminosos que ele construiu. Eu acho que é uma boa aí, né, pra gente ficar ligado aí. Voltou o Paulo, tá aqui. Estou aqui já. Podemos continuar, então. Eu acho que, então, né, a gente encerrou aquela pergunta, né? Tem uma outra para te fazer, que é com relação, que eu lembrei, né, dessas provocações que aconteceu agora, né, desses diálogos. Me lembrei também uma outra live que tinha acontecido um diálogo, né, e provocações a respeito do uso do retroprojetor, né? E você que trabalhou com retroprojetor no Cavaleiro, né? Eu queria saber de você, assim, como que é essa utilização, como que você vê né, essa utilização do retroprojetor, né, para o teatro de sombra, se realmente usando o retroprojetor desconfigurar um pouco o teatro de sombra ou não, porque é válido. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Uhum. Eu me lembro uma provocação que o Fábio me fez quando ele trabalhou com a gente aqui na UDESC, na montagem de um espetáculo em 2011, né? A gente montou aqui com a turma de disciplina de montagem teatral 1 e 2, quer dizer, foi um ano inteiro de montagem com essa turma. A gente montou o espetáculo Odisseia. Então o Fábio veio para cá, deu uma oficina e ajudou na criação das cenas. O espetáculo ficou muito legal, assim, a Fábio participou de todo esse processo, né? A Fábio estava em cena, maravilhosa, né? E eu me lembro que na época ele me disse, como é que eu
não me lembro exatamente as frases. Fábio, se você se lembrar, por favor, me envie. Mas você falava que trabalhar com retroprojetor era cortar, decepar as pessoas, alguma coisa do tipo. E a imagem que me vinha na cabeça era daquele filme Encaixotando Helena. Né? Porque, é claro, o retroprojetor, ele é um recorte, né? A gente faz uma escolha de enquadramento ali, né? Ele é uma ferramenta, é um recurso. É diferente o modo como a gente se relaciona com o espaço, trabalhando com um retroprojetor ou trabalhando com uma lanterna, né? É diferente a relação que a gente tem com o espaço se a gente trabalha atrás da tela ou se trabalha na frente da tela. É diferente a relação com o espaço se a gente trabalha de costas para a tela ou de frente para a tela. Então, eu acho que assim, eu já fui apaixonado pelo retroprojetor e por todas as possibilidades. Com certeza, deve ter muita coisa que eu não explorei no retroprojetor, mas eu já explorei bastante coisa. Tanto que cansei dele e hoje eu não usaria de novo, né? A não ser para dar aula e para mostrar os recursos para os alunos. Ó, o Fábio disse, né? Lembro, o sombrista poderia deixar as pernas em casa para trabalhar no reto. Espirituoso como sempre, né, Fábio? Bom, mas eu acho que assim, ó, cada recurso técnico, cada ferramenta de trabalho oferece uma gama infinita de pesquisa e de possibilidades. Há aqueles que optam por uma técnica e verticalizar o estudo nessa técnica. E não tem nada de mal nisso, assim como não tem nada de mal alguém que queira, a cada montagem, enveredar por uma nova técnica, por uma nova pesquisa, em consonância com aquilo que ele acredita que quer dizer e como ele quer dizer. Quer dizer, o tema, o assunto que a gente vai abordar, ele deve estar relacionado com a poética, com os recursos técnicos que a gente adota. Ou não, ou a gente simplesmente quer trabalhar com um retroprojetor ou quer trabalhar com uma tela de 1 por 1 e passar a vida inteira fazendo isso, né? Para Sana Hall, por exemplo, que trabalhava, né, com sombras de mão, ele passou a vida inteira fazendo isso e era maravilhoso o que ele fazia. Quer dizer, os anos que ele passou aperfeiçoando aquela técnica dava uma qualidade única para o trabalho dele, né? Dava uma qualidade única. Ele brincava com aquilo como uma criança, ele cantava, ele passeava com as figuras e não tinha uma história com início, meio e fim. Ele se divertia fazendo uma coisa que ele tinha um domínio absoluto. Então, eu acho que optar por verticalizar uma técnica ou investigar variadas técnicas é só uma questão de opção em um determinado momento do artista. Ele pode manter essa opção pela vida toda ou mudar de ideia. O que eu acho que é fundamental, sim, é se dedicar e investigar a fundo naquilo que tu está te propondo, né? Quer dizer, se tu vai trabalhar com retroprojetor, tenta esgotar o máximo que puder da investigação no tempo que tu tem. Agora, terminou o tempo, terminou a pesquisa, desculpa. É que nem apresentar a dissertação ou apresentar a tese. Desculpa, terminou os 2 anos, terminou os 4 anos, terminou a pesquisa. Quer continuar, faz uma nova, né? Faz um novo espetáculo, se quiser continuar a pesquisa. E aproveitar que você falou da Odisseia, né, que até a Fábio participou, esteve aí também na Odisseia. Como que foi dirigir, né, a Odisseia e também como foi pensar nesse tecido, né, que ela me disse que virava figurino, virava mar, né?
e outras coisas. Certo. Eu não me lembro, talvez a FAB possa me ativar a memória, porque a FAB, ela era do registro, né? A FAB sempre foi muito metódica no registro das coisas, com fotos, com blog, com entrevista, um diabo a quatro, né? Às vezes me deixa até nervoso, assim, a FAB está sempre registrando tudo, né? É uma professora muito metódica, mas boa. Tá? Eu não tenho essa qualidade. Eu costumo guardar o meu material de notas, eu faço o meu caderninho, o meu diário, né? Mas geralmente esse meu material ele só dura o tempo de uma produção ou de uma disciplina. Eu cada vez que começa o semestre eu fico louco porque eu tenho que refazer muita coisa. Eu costumo dispensar esse material, pouca coisa eu guardo. E no caso da Odisseia, eu não me lembro como exatamente a gente começou o processo, se desde o início a gente queria trabalhar com sombras, ou se as sombras vieram a calhar. Não, Fábio, nem tanto. Nem tanto quanto tu. Mas eu me lembro que tinha um momento, tinha alguns encontros em que a gente pegou o pano e aí a gente tentou esgotar o que fazer com aquele pano. A gente está, gente, hoje vamos pegar esse mesmo pano, ó, desde o início, o Fábio confirmou, desde o início era sombras. Então foi isso, um dia a gente pegou a tela e disse assim, gente, hoje vamos ver tudo que a gente pode fazer com essa tela, que não seja usar ela de uma maneira estática para projetar figuras, projetar imagens. E aí a gente teve um dia que a gente resolveu trabalhar como figurinos. Bom, vamos à tela para fazer figurinos, os figurinos dos personagens. E aí a gente se enrolava, estendia, puxava, fazia parangolé, né? E aí foi, outro dia, bom, vamos fazer cenários. O que a gente consegue fazer de cenários? Ah, consegue fazer o mar, que bonitinho. Ah, consegue fazer o vento. Olha, agora é a vela do barco do Odisseu. Então a gente foi criando um arquivo com todas essas possibilidades imagéticas de desdobramento do material que atribuía uma outra funcionalidade para ele. Quer dizer, isso é o que não eu chamo, mas eu adotei, né, essa terminologia de desvio de função do material. E isso é um conceito que ultimamente, eu tenho tentado trabalhar mais com ele nos espetáculos e desenvolver com os alunos. Quer dizer, ampliar esse campo semântico dos objetos, né, dos dispositivos e dos materiais, estender a existência deles para uma sobrevida além daquela função primária que eles se destinam. Então, a tela que se destina à projeção, naquele momento, a gente tentou ampliar ela para servir como cenografia, como figurinos, como personagens e tentar transitar entre essas diferentes funções, criando uma dinâmica no espetáculo que possibilitava essa movimentação do espaço. Porque quando eu penso num espetáculo, eu penso, atualmente, já foi diferente, mas atualmente quando eu penso num espetáculo, a primeira coisa que me vem à cabeça são imagens de transição. Como eu faço transições? Porque isso me impele a criar dinâmicas diferentes para cenas, buscar resoluções diferentes para cenas. O Fábio fez uma pergunta ali. Fez? Não... Quais caminhos para qualificar nosso aprofundamento artístico na teoria e nas produções? Olha, Fávero, quais caminhos para qualificar nosso aprofundamento? Eu vou plagiar o Nini aqui, olha, não me pergunta a receita, tá? Ô Paulo, aqui tá aparecendo aquele tempo que eu te falei, mas eu te chamo novamente, todo mundo estiver aqui, a gente volta pra gente ficar por mais minutinhos. Guarda aí eu vou elaborar. Que coisa. Cada hora uma coisa nesse Instagram, gente.
Olha, eu tô lá no quarto, tomando vídeo, ele já tinha dormido, maravilha. Acho que é, né? Entrou aqui já. Voltamos. Pô. Nós trabalhamos, né? Faz tempo nós trabalhando homem. Então a gente vai continuar a nossa conversa, né, com o Paulo, como a gente sempre faz, né? A gente continua por uns minutinhos a mais. Oi, Vini! Você é meu fã, também sou seu fã. Deixa eu aqui. O Walter tô esperando. Deixa eu ver aqui o Paulo. Cadê Paulo? Tá já aqui já. Acabou de entrar. Deixa eu chamá-lo. Estou chamando o Paulo. Tá conectado. Eu não sei se a Fabi entrou, mas. Oi. Aí. Demorei um pouquinho a entrar, porque eu tenho que aparece depois para salvar o vídeo. Depois eu vou falar com a Fabi, se ela estiver por aí, depois eu falo com ela também. Enfim, vamos lá, Paulo. Bom, então, conseguiu elaborar a questão do Fávero, né? O Fávero sempre vem com umas perguntas cabeludas para a gente. Assim, ele pergunta a respeito de caminhos, né? Eu acho que, sei lá, o que mais aponta os caminhos para a gente é a nossa história artística, né? Como a gente vai se relacionando com os desafios, né? A gente vai sendo posto à prova a todo momento, né? Com esses desafios incessantes que a obra de arte nos impõe, e essas experiências, elas vão nos apontando caminhos. Às vezes, essas experiências nos conectam com outros criadores, né, com outros professores, com mestres, com amigos, com colegas de trabalho, que vão, de alguma maneira, dialogando com a gente e preenchendo um espaço de reflexão fundamental para a criação, né? A parte disso, eu hoje acredito na formação acadêmica, eu acredito, mas não como único caminho, e nem como algo que exclui a formação artística. Eu acho que a academia, para quem pratica a arte, pode ser muito provocativa, pode colaborar muito, tanto em arte. Eu acho que são modos de aceder o conhecimento que são distintos, né? É óbvio que eu, tendo acesso a discutir com os meus pares na academia, a ter contato com obras qualificadas, conhecer autores, né, isso vai me dar novas perspectivas sobre o que eu faço, mas isso não substitui, não exclui o trabalho prático em ateliê para quem quer trabalhar com teatro de animação. Como eu fui formado em ateliê, dentro do ateliê, para mim assim é inimaginável pensar a formação em teatro de animação sem passar pelo ateliê, sem que a gente toque no material, sem que tu te queime com a cola quente, sem que tu passe mal com o cheiro da cola de contato, com o acetato, né? Então eu acho que essa formação artística, ela pode existir de variadas maneiras, Como cada um vai fazer a seleção dos caminhos, como eu falei, eu acho que depende da história de cada um, das motivações, que às vezes vão para além da arte, mas
vai também de acordo com a história de vida, a condição social, tem muitos fatores, né? Por isso que volto a plagiar o Nini, né? Não tem receita para isso. Sim. Aproveitando que você falou da academia, né? Tem uma pergunta aqui que eu queria saber com relação, né, às suas aulas, né? Como que eram as suas aulas, especificamente de teatro de sombra, né? E como se deu a montagem do espetáculo Carnaval dos Animais com os alunos da UDESC? Uhum. Bom, o Carnaval dos Animais foi em 2014 que a gente montou, e foi uma proposta do professor Titon, que é um professor de música, né, maestro lá da UDESC, e ele já tinha esse trabalho em preparação com a orquestra da UDESC para ser apresentada no SIC, no Centro Integrado de Cultura aqui em Florianópolis, que é um grande espaço, né, uma grande plateia. Então ele tinha a peça musical, né, do Saint-Saëns, e ele perguntou: Paulo, quem sabe a gente não trabalha com bonecos aí, usa né, esse mote para trabalhar juntos e para criar alguma coisa interessante. Aí, como na época eu estava ministrando sombras, porque aqui na UDESC é assim, na segunda fase os alunos começam com máscaras, depois na terceira fase eles fazem bonecos, e na quarta fase que eles vão para sombras. Então tem essa ideia do deslocamento, né, do objeto do corpo para além da tela, né, a partir do desencadeamento das fases. E aí, como ele propôs isso, eu achei interessante. Aí eu fui rever a peça musical, e são fragmentos, né, que falam cada uma referente a um animal. E aí eu propus no início do semestre, já para a turma, que aquele semestre a gente trabalhasse todo ele em função da conclusão da disciplina com a apresentação junto com a orquestra, ao vivo com a orquestra. Então, para mim foi uma experiência diferente também, porque eu tinha que abordar os conteúdos previstos na ementa do curso dentro de um processo de criação artística. Então a gente foi vendo materiais a serem trabalhados, articulações, um pouco da história do teatro de sombras, que dava um pouco, né, de ideias para eles desenvolverem linguagens e técnicas. E a gente se dividiu em grupos com os alunos. Cada grupo trabalhava um fragmento da peça do Saint-Saëns. E o espetáculo foi isso, a orquestra ali ao vivo tocando, e a gente com uma grande tela que pegava toda a boca de cena, ia revezando técnicas de animação conforme a escolha dos grupos. Então a gente trabalhou com sombra corporal, silhueta recortada, acetato pintado, retroprojetor, enfim, tudo que eles tinham vontade de experimentar e foram pesquisando foi posto em cena ali. Agora, foi um processo bem complicado. Bem complicado por dois motivos. Primeiro, porque eu faço meia-culpa, que, como eu disse antes, é difícil, às vezes, a gente lidar com isso com o professor artista, porque tu tem a questão do respeito à criatividade e às decisões dos alunos, ao mesmo tempo que tu tem os teus ímpetos artísticos, né, e o teu ego que está ali se degladiando. Então, a disciplina toda foi muito boa, foi muito gostosa, mas no dia da apresentação foi impossível, né, evitar aqueles chiliques, né, chilique de diretor, que eu morro de vergonha depois que faço uma coisa dessas, né? E teve muitas coisas que não aconteceram como a gente queria, porque a gente ensaiava com uma trilha gravada e no dia a gente tinha orquestra. Então é muito diferente. Quem já passou por essa experiência
de trabalhar com orquestra sabe que a dinâmica de uma orquestra é uma dinâmica viva, assim como a dinâmica do espetáculo. E trabalhar com uma trilha gravada é trabalhar com uma coisa mecânica. Então tu fica mediando o mecânico da trilha com a organicidade da cena que está acontecendo ali em tempo real, sujeita aos acidentes, às resoluções, né, de tudo que acontece. Mas, assim, a experiência com uma orquestra é algo único. Quem nunca fez, que o faça. Porque é enriquecedor, assim, do ponto de vista artístico, né? Quem já trabalhou sabe como é maravilhoso tu tá respirando com a música, né? O músico respirando com o sombrista, com o bonequeiro, e o bonequeiro ali, né? Vidrado no músico, na música. Então, eu acho que o processo ele foi muito bom com os alunos. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu acho que eles foram de uma competência muito grande, assim, e se dedicaram, porque eu acho que a dedicação estava muito relacionada com o fato deles gostarem daquilo que eles estavam fazendo, de se sentirem, né, capazes de se expressar através de uma linguagem. Sim. Sim, me fez lembrar que aqui, né, tem uma orquestra e eu fiz, o nome era Trilhas de Cinema. Então eram trilhas que a orquestra tocava e os atores, no caso eu entrei, né, com um boneco, o ET. Eu fazia o menininho e eu ia com a bicicleta. Então é muito incrível mesmo essa experiência que você falou né, com a orquestra. É muito, muito bacana mesmo. Que legal. Vamos para uma pergunta aqui. Tem uma questão da Articularte aqui. Sim, tem uma do grupo de Pernas pro Ar, que eu deixei lá para cima. Tá. O teste Articularte está para baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Paulo, Paulo, já vivemos muitas fases nessa trajetória do fazer teatral, nestes pelo menos 30 anos. Como você está imaginando os próximos 5 anos? Quem faz é quem interage? Quem faz é quem interage. Olha, deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que assim, ó, a gente está vivendo um momento, enfim, muito especial, que eu acho que a nossa geração nunca viveu, né? Fazer arte, pensar a arte hoje é uma grande incógnita, né? A gente está numa situação de crise generalizada, quer dizer, é crise pandêmica, é crise política, é crise financeira. Eu acho que, assim como eu, muitos artistas, né, eu acho que é um momento em que a gente começa a refletir sobre a função da arte, sobre o papel da arte, sobre o nosso papel social. Então, eu acho que a gente tem um grande ponto de interrogação para os próximos 5 anos. Mas eu estou inclinado a pensar que a reinvenção vai ser eu acho que a gente vai ter que se redes, buscar trabalhar com economia criativa, não sei, eu acho que a gente precisa se reinventar muito. E qual era o outro aspecto ali que o Pernas pro Ar levantou? Quem faz é quem interage, é isso? Quem faz é quem interage. Eu não... Ele como ponto aqui, né? Mas talvez seja como pergunta, né? Eu acho... Eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que... eu acho que tem uma diferenciação entre fazer e interagir, né? Eu acho que o fato de eu fazer
não implica necessariamente que eu estou interagindo. E eu acho que se a gente pode dar um gancho com essa questão dos próximos 5 anos, eu acho que a gente vai ter que justamente se preocupar em interagir, né? Não só em fazer. Sim. Então vamos para aqui para a pergunta que você tinha falado da Circular Art, né? O Dário. Oi, Dário. O que você poderia nos falar sobre sombras e comicidade? Olha, eu não sei se eu posso falar muita coisa sobre comicidade, porque eu sou um péssimo piadista. Eu tento, mas ninguém nunca ri das minhas piadas, né? Então, assim, eu não tenho muita experiência com sombras e comicidade. Eu não sei, eu acho que eu nunca fiz um espetáculo cômico com teatro de Sabarei que o Pernas pro Ar aqui rebateu aqui a pergunta, era para quem faz e quem assiste. Tá bom, mas ele disse que a resposta foi boa. Bom, então não vou voltar. Deixa eu seguir aqui no Articularte. Eu não sei o que dizer sobre sombras e comicidade. Eu sei, enfim, historicamente, né, a gente sabe que tem vertentes que trabalham com sombras e comicidade, né, Caragoz, enfim. Mas o que eu poderia dizer? Eu acho que é possível se trabalhar sim. Eu acho que tudo vai de encontrar o veio, de encontrar aquele tema que a gente quer trabalhar e ver se a comicidade cabe ali, se é aquilo que a gente quer. Por que não comicidade com sombras? Desculpa, Articularte, eu não sei se eu estou respondendo a questão ou se eu estou sendo evasivo, mas se pudesse me ajudar a formular uma resposta, eu agradeço. Falando das experiências, Paulo, eu fiquei sabendo que fez série com sombras na TV Futura, né? Certo? Sim. Foram os desafios e as descobertas quando você teve fazendo, né, lá na TV Futura? E se tem como acessar também a esse material? Tem como acessar. Que a gente fez algumas séries institucionais para o Futura e quase todas elas tinham um nome muito parecido. Um era que trabalho é esse? E eu não me lembro o nome exato agora, mas eu posso depois te passar e aí a gente divulga isso. Então, a gente trabalhava com bonecos e tinha um momento em que eu acho que foi o último que a gente fez, o mais recente. Tinha um momento em que o boneco, que abuso é esse? Eu acho que foi esse, que abuso é esse? Se vocês procurarem essa série, tem vários episódios. Então, os bonecos estavam rememorando situações de abuso. E quando ele rememorava, não foi que trabalha esse, que a Carol falou que trabalha esse, não foi. Aí os bonecos relembravam essas situações de abuso e nesse momento esse flashback acontecia numa pequena cena de estava pensando que técnica usar para isso, né? Foi a questão das sombras que a gente escolheu, pensando que ela podia ter essa conexão com a memória. A gente usou silhuetas escuras, então não aparecia muito o rosto das pessoas, como se fosse uma lembrança distante, meio esvanecida, assim, meio confusa, né? Então essa foi a ideia da gente utilizar as sombras. E ali a gente acabou produzindo uma mesa de luz. Primeiramente eu tinha pensado em utilizar o retroprojetor, mas a gente viu que o retroprojetor tinha muitos problemas em relação às técnicas de captação audiovisual. E aí a gente acabou usando uma mesa de luz, né?
e um sistema parecido com aquele que a Lotte Reiniger utilizava já, né, para a produção dos filmes dela com as silhuetas. Então eu fui dar uma pesquisada nisso, vi a traquitana que ela utilizava, a gente reproduziu algo parecido, botava a câmera, né, em pé, deixa eu mudar aqui um pouco a posição, botava a câmera em pé, com a mesa, que era um tampo de vidro lá embaixo, a luz lá embaixo, e aí a gente usou, se não me engano, a gente usou aquelas lâmpadas de estúdio, que são várias lâmpadas. Como a silhueta ficava em cima do tampo de luz, e o que era captado não era a sombra da silhueta, mas a própria silhueta na contraluz, não tinha o problema de usar uma fonte luminosa que provocasse duplicidade de imagem. Então eram várias lâmpadas, né, que estavam ali, e a gente criou planos de atuação diferentes, camadas, através da sobreposição de tampos de vidro com um espaçamento entre elas. Então aquele espaçamento entre os tampos de vidro provocava um campo de profundidade que a gente conseguia trabalhar com silhuetas de escalas diferentes e regular o foco da câmera no plano, digamos assim, no campo de profundidade que a gente queria. Então a gente tinha uma figura grande num primeiro plano, uma média num segundo plano, uma terceira num terceiro plano e assim por diante, que dava essa perspectiva da linha do horizonte e que fazia com que a câmera tivesse a possibilidade de focar lá no último plano, deixando o primeiro desfocado, ou voltar. Então, foi uma experiência muito interessante. Teve muito material que a gente produziu, mas como era vídeo, a gente voltou. Ju, voltou. Tá. Eu não sei o que as pessoas ouviram até onde tu ouviu, Ju. Eu vi falando dos planos, né? Tá. Eu acho que foi por aí, que dava pra ver lá, né? Desfocar o de cima e ver mais de baixo, foi por aí. Então assim, se vocês olharem, conseguirem ver essa série aí, vocês vão ver que as cenas de sombra são muito curtas. E aí tem aquela questão, né, que sempre quando a gente vai trabalhar com uma equipe, cada um faz a sua parte, né? Essa é a melhor política, e principalmente no audiovisual, é pecado tu te meter na área do outro. A gente dialoga, é necessário diálogo, mas é um pouco diferente daquela sala de ensaio do grupo de teatro que todo mundo dá pitaco em tudo, né? A gente precisa respeitar a hierarquia dentro de uma produção audiovisual, assim, para que a coisa funcione. Então, quando a gente vai testar, a gente testa muito material, mas a escolha final acaba sempre sendo do diretor de fotografia, do diretor né, da cena ali, e ele vai optar conforme o conhecimento que ele tem da linguagem e o gosto e as necessidades, né? Enfim, mas como eu ia dizendo, assim, foi uma pesquisa muito rica que
que me possibilitou explorar essas possibilidades que o audiovisual permite ao teatro de sombras e que os recursos das sombras permitem ao audiovisual. Porque muitas vezes a gente trabalha com audiovisual e se usa da linguagem das sombras de uma forma direta ou indireta, né? Às vezes se faz um documentário sobre um teatro de sombras, às vezes se usa o design, uma estética, uma poética das sombras para criar uma animação feita por computador, né? Às vezes não, tu usa a silhueta e faz stop motion, né, inspirado no teatro de sombras, mas é diferente. É importante a gente saber diferenciar uma linguagem da outra, onde elas se cruzam e de que maneira elas se cruzam. Sim, bacana. Eu acho que eu quero que você fale também um pouquinho, não sei se você está no Vale do Arvoredo ou não? Não, eu estou em Florianópolis, isolado. Sim. Fala um pouquinho assim do Vale do Arvoredo, né? Como que é esse espaço, essa programação de cursos que sempre tem no espaço. Bom, o Vale Arvoredo, espaço de residência artística, ele nasceu de uma inspiração, de um desejo de transformar um lugar num espaço. Um espaço, ele é um lugar habitado, e aquele lugar ele foi adquirido com o intuito de ser a nossa residência, né? A gente ia morar lá, ia ser a nossa casa. A gente fica a 70 quilômetros de Porto Alegre. A gente pensou, vamos se afastar da cidade, continuar nos relacionando com a capital, mas ter uma qualidade de vida. E isso foi lá em 2010, justamente no momento em que eu passei no concurso aqui para a UDESC, vim para cá e abortei a ideia de morar lá. Então, foi um espaço de trocas artísticas, de formação, um espaço onde a gente pudesse trazer pessoas, artistas, pesquisadores dos mais variados campos e utilizar a natureza como propulsora de ideias, como catalisadora de desejos artísticos, de desejos humanos, de reflexão social, né? E é um espaço que não conta com nenhum apoio governamental, com nenhum apoio de empresas. É um lugar que atualmente conta exclusivamente com o intercâmbio que a gente faz com os nossos pares artísticos, né? E com pessoas que são admiradoras do projeto e que se aproximam para conviver com a gente. Então a gente trabalha muito com permuta artística lá, pessoas que se agregam, que ajudam a pensar o espaço, a colaborar. Os cursos que a gente viabiliza lá, a gente tem parceria com várias pessoas, como o Lumbra, né? O curso que tu fez lá com o Lumbra é uma grande parceria nossa há anos lá fazendo esse curso de formação em teatro de sombras. Tem a parceria com Máscara em Cenas também, que promove cursos lá anualmente. Essas parcerias, embora sejam cursos pagos, toda a renda que é destinada ao Vale Arvoredo, ela reverte única e exclusivamente para a infraestrutura, né? Para o pagamento do cachê das pessoas que ministram o curso, para a compra de material para os cursos. Então, assim, as pessoas às vezes se assustam com os valores, mas o que é cobrado é sempre assim, o mínimo para que as pessoas possam fazer. A gente tenta viabilizar ao máximo, porque o intuito do espaço é que ele exista e permaneça existindo e viabilizando.
Então, já faço um grande comercial aqui, se alguém tiver algum projeto maluco para desenvolver lá, não importa que projeto seja, entre em contato ali através do site, envia proposta para fazer curso, residência artística, imersão, não importa. Quanto mais louco o projeto, mais chance tem de dar certo. Porque num país, num mundo louco como esse, só sendo louco, né? Eu conheci, né, como eu já falei, e o Paulo também falou, eu conheci o Vale do Arvoredo, além de ser lindo, né, foi uma experiência, assim, tanto pessoal como profissional também, porque eu participei da residência com a Cia Lumbra. O passarinho que pousou na minha cabeça, a Écuba, não esqueço dos dois animais que tem lá, muito, muito bom. E eu desejo que tenha cada vez mais, é um investimento, como o Paulo falou, mas eu posso dizer, enquanto participante, né, enquanto pessoa que fez a residência, que super vale a pena, né? Ainda bem que eu consegui, consegui ter esse investimento. Deixa eu ver, parece que chegou alguma pergunta, não sei, deixa eu ver aqui. Ah, tá, o Jair, deixa eu falar aqui do Jair, que também, do nosso grupo, que ele também participou, deixa eu ler o comentário aqui dele. Lugar fantástico, lindo, ai, que traz paz, sem falar nas comidas do Paulo. E da Lu, né? Quem não conhece, vale a pena ir. Para mim é muito gratificante, assim, é um momento em que eu vou lá fazer uma outra coisa, uma outra atividade que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de cozinhar. Então, para mim, ir para lá é um momento assim que eu fico administrando o espaço, né? Eu faço isso nas minhas férias aqui da universidade e fico aproveitando para me reciclar, porque a gente fica espionando, né, a todo momento, conversando com as pessoas, pegando essas reflexões durante as refeições, porque o espaço da mesa, o espaço da comida, ele é um espaço fundamental de compartilhamento, né? Eu acho que para os bonequeiros, né, sempre foi os encontros, né, parar para beber, comer e conversar, sempre foi um momento de formação, de formação informal, em que a gente relaxa e abre assim essas barreiras que a gente tem. A Lua falando aqui, Paulo é um excelente cozinheiro e ótimo parceiro. A Lu é uma grande parceira nossa aí também, a Lu sempre está lá jogando em todas as posições, né? Eu acho que a Lu é uma das maiores colaboradoras lá do espaço e que tem uma força de trabalho muito, muito potente, né? Que faz com que as coisas aconteçam lá. Então, brigadão, Lu, por estar com a gente. Eu acho que pra gente ir já finalizando, assim, né, nossa live, e olha que não para de chegar gente, hein, Paulo? Tá aqui, ó, mostrando. Esse aqui, a live não para de chegar gente, tá? O número que tá crescendo. Para você falar um pouquinho, né, eu acho que você falou, né, das reuniões que começaram hoje, né, para você falar um pouquinho do que você está fazendo nessa época de pandemia, se quiser falar um pouquinho dessas reuniões que até você falou, né, estão pensando em ser aberto a alguma coisa que eu não entendi muito bem, mas se você puder e quiser falar um pouquinho. Uhum. Bom, eu falo sim. Então, a universidade ela funciona nesse grande tripé, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, o que eu tenho tentado fazer nesses últimos tempos é cada vez mais integrar os projetos nessas três áreas. Esse ano, pela primeira vez, assim, eu tive projeto aprovado na pesquisa, na extensão e no ensino. Então, eu criei uma conexão muito forte entre eles. Eu estou com uma quantidade de bolsistas que eu nunca tive antes, e que só a reunião desses bolsistas e mais os orientandos de pós-graduação que eu tenho e os monitores da disciplina
já formam um grupo grande de atuação, né? Então, digamos que assim, um dos carros-chefes desse projeto é o programa de extensão, que foi um programa que eu herdei do Nini, né? Que é um programa incrível, no qual uma das ações, todos vocês devem conhecer, é a revista Moin Moin, né? É uma das revistas mais importantes, né, sobre teatro de animação que a gente tem no Brasil, quiçá no mundo. Ela integra as grandes bibliotecas dos maiores centros de pesquisa mundial, né? O Nini sempre se esmerou em trazer autores internacionais. Então, outra dessas ações que agora está integrada é o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa também sempre existiu no programa de extensão, mas o que acontece agora, que é novidade, é que eu integrei ele no projeto de ensino e de pesquisa. Então, o que a gente tinha planejado fazer? Organizar temas de discussão dentro do grupo de pesquisa e este ano dedicar à prática. Então, a gente estava dedicado na prática a pesquisar teoria, artigos, livros sobre teatro de bonecos de luva e trabalhar com prática em bonecos de luva, com o objetivo de montar cenas curtas, se capacitar enquanto difusor de conhecimento e atuar em escolas do município, capacitando professores, apresentando cenas para alunos, propondo atividades com as escolas, né? A gente tem uma parceria com alguns outros projetos também na universidade, né, que trabalham com escolas. Então, essa era a ideia. Agora, toda esse momento Covid aí obrigou a universidade, está obrigando a universidade a repensar uma série de atividades, uma série de funções. A gente ainda está com uma grande incógnita no que se refere ao ensino de graduação. Há uma forte tendência para que algumas disciplinas sejam EAD, há um movimento bem forte contra, em função da falta do contato físico, que é essencial para o ensino teatral. Então, é uma discussão bem ampla e bem grande. E, enquanto grupo de estudo, a gente está tentando buscar soluções para se manter na ativa com a pesquisa. Essa plataforma que eu falei, que é a plataforma de aprendizagem virtual, né, da universidade, que se chama Moodle, ela oferece uma sala de reuniões com variados recursos. A gente consegue interagir, a gente consegue compartilhar a tela, a gente consegue fazer brainstorm, a gente consegue assistir um vídeo junto, fazer comentários, escrever textos, seguir um programa de atividades. Então, esse mês a gente conseguiu organizar um pouco a sala e hoje foi o nosso primeiro teste. Mas foi interno, porque eu não queria começar a divulgar isso sem ter as funcionalidades aptas. Então, assim, dando certo, eu acho, a minha perspectiva é que, assim, a partir do mês que vem, a gente consiga divulgar isso mais amplamente através do núcleo de comunicação da universidade, né, publicizar essas reuniões do grupo de estudos, para que as pessoas possam participar. Aí, nesse caso, a participação no grupo de estudos, ela é uma coisa oficializada. A pessoa manifesta o interesse, se inscreve, ela vai criar um vínculo com a universidade enquanto participante do grupo de estudo, e aí ela vai ganhar o acesso a essa sala. É um acesso gratuito, a única coisa é que exige um cadastro junto com a universidade, né, para participar. Mas, fora isso, o grupo de estudos tem um blog muito legal que a Fábio organiza, a Fabiana Lázaro organiza há muito tempo aí. A Fábio pode colocar o link aí no chat aqui do grupo de estudos, e ali tem uma compilação de vários trabalhos já realizados, digitalização da revista Mamulengo original, né, tem compilação de trabalhos, teses, TCCs acadêmicos sobre teatro de bonecos, contatos de grupo. Então, assim, eu acho que as pessoas que não conhecem podem acessar e conhecer.
Sim, bacana. Depois coloca aí, viu, Fábio? Coloca aí o endereço do blog do grupo de estudos. E E aí, assim, como... oportunamente eu divulgo também aí pro grupo a abertura da sala de estudos virtual do grupo de estudos, né? É claro que, assim, como a gente sabe, não se tem uma previsão de quando os encontros presenciais vão estar liberados, mas em liberando os encontros presenciais, eu vejo a perspectiva de continuar com essa sala virtual, porque ela encurta distâncias. A gente pode fazer conferências, pode fazer debates com convidados internacionais, interestaduais, né? Convidar artistas. Hoje a gente estava falando nisso, de convidar um artista para vir debater com um grupo de estudos ali e interagir. Eu acho que isso é uma ferramenta hoje imprescindível. Que bacana, Paulo. Vou ficar ligadinha aqui também, que eu quero participar. Tá E aí, bom. quando sair, você já nos avisa também. A gente dá um jeito também de divulgar aqui. Como está sendo muito bem colocado o que você falou, Paulo, como está sendo forte essa questão do EAD. Claro que tem todas as discussões, né, os questionamentos, né? Eu, inclusive, até coloquei, aproveitar aqui o espaço que eu não falei, acho que eu falei, se eu não me engano, em uma live, mas que eu postei, né, lá do Grupo Penumbra, fiz uma postagem que eu vou dar um curso de teatro de sombra aqui, pela MT Escola /Unemate, né, e quem quiser está convidado, né. Uhum. E também para falar, também que a Paraíso Cênico, né, que também está realizando lives sobre teatro de animação, hoje o Ronaldo, que teve com a gente em uma das lives também, o Ronaldo vai estar lá. Então, deu para assistir essa. Quem quiser continuar a conversa sobre sombras também, vai estar o Ronaldo lá. É 8h05, mas vocês podem olhar lá no Instagram do Paraíso Cênico para ver certinho. Tem o Vini Hoffman também, do Casarão das Artes, aqui de Cuiabá, que também está realizando lives. Enfim, tem bastante coisa rolando, e eu acho pertinente isso que você falou também, dessa continuação, né? Eu acho que esse momento e essas coisas que estão surgindo, né? Essa utilização dessa ferramenta, né? Dessas ferramentas tecnológicas, eu acho que vai mudar nosso jeito de compartilhar, de trocar com outros artistas e outras pessoas ter mais acesso, né? Vamos assim dizer, né? A gente com essas lives aqui, a gente está tendo acesso a vários sombristas, a vários artistas de todos os lugares, né? Então acho que isso vai mudar também como a gente pensa nessa questão de troca, né? Eu acho importante assim a gente diferenciar, né, o EAD, o ensino à distância, de uma teleaula. E para mim o risco maior é que as pessoas não percebam essa diferença. Porque, por exemplo, assim, propor para os professores, em cima né, da crise, deem teleaulas, né, eu acho uma loucura, por vários motivos. Primeiro que o EAD é algo que já existe há muito tempo, é uma plataforma virtual muito complexa, que exige uma capacitação muito grande do professor, exige uma capacitação no sentido de manusear todo um ferramental para propiciar um apoio pedagógico. Um EAD não dispensa encontro presencial, né? Ele apenas inclui uma ferramenta e uma carga horária alta de ensino à distância para atividades que são compatíveis e que podem ser realizadas à distância, né? Então, eu vejo um risco muito grande em querer botar disciplinas para serem ministradas à distância quando não há capacitação e metodologia aprofundada para isso, né? Eu reconheço as virtudes da tecnologia e do ensino à distância, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque também tem uma questão econômica muito forte aí envolvida, sabe? Existe todo um comércio, né, também de plataformas de ensino-aprendizagem, de manipulação de mídia, enfim, tem muitas questões aí que estão ali no substrato
discussão do ensino à distância, né? Porque a gente tem uma questão muito séria no Brasil, que é o acesso à tecnologia. A gente tem uma porcentagem muito grande de alunos a computador, que não tem acesso à internet. Então, tudo isso tem que ser muito pesado na hora de adotar um sistema de ensino como esse, né? Quer dizer, que soluções a universidade, a sociedade vai propor para quem não tem acesso. Quer dizer, né? O ideal seria que cada aluno que se matriculasse ganhasse um computador e acesso ilimitado. Mas, quer dizer, eu não vejo isso como uma perspectiva política, né, do nosso querido Ministério da Cultura. Eu não ouvi ninguém falar sobre isso, né? Se discute ideologia nas escolas, ideologia de gênero nas escolas, entendeu? Eu acho que tem questões importantes para serem discutidas antes de se implementar. Porque o risco de se implementar uma coisa capenga é que aquela solução provisória vire uma solução permanente. E aí não tem volta. Instituiu, está instituído, quero ver voltar atrás, é muito mais difícil. Então a coisa precisa ser repensada para que, quando a coisa engrene, quando entre, já esteja com uma perspectiva de que não vai voltar atrás. Eu concordo também que o ensino precisa evoluir em relação aos avanços tecnológicos, em relação ao avanço da sociedade. Mas isso é uma discussão muito longa, precisa ser bem aprofundada. Sim, muito bem colocado aí, Paulo. Muito bem lembrado, Fábio, né? Essa é Cia, no Instagram, vai ter às 19 horas Sérgio Taustaldi, que ele vai falar da Luz Negra, conheci ele lá no Festilamb, em Bombinhas. Cia Articularte, né, falou, manda um abraço pro Nini e pro Walter Valverde. Deixa eu ver se tem mais... Tá, eu acho que é isso. Obrigado, Paulo, viu que pela quantidade de gente, né, pelas interações aqui, também pela conversa, daria muita conversa aí. Mas muito obrigada pela presença de você, mesmo que seja virtual, né, nesse momento. Obrigada pelas provocações, pela troca. Tá bom. Obrigado, Juliana, pelo convite. Obrigado, pessoal que está aí dando força. Tá bom? Agora já estou integrado aqui, já vou conseguir participar das próximas reuniões também. Tá? Foi muito bom estar aqui com vocês e numa próxima oportunidade a gente se encontra. Tá bom? Ótimo. Agradecer a todo mundo também que estava aqui interagindo. Então, pessoal, gratidão, até mais. Vamos continuar aí falando, discutindo. Tá bom. Beijão. Tchau, tchau. Um abraço.